que é a fraternidade, que é o tema que ele trouxe, né, que é essencialmente para a nossa cura, e o modelo para nós todos, para a humanidade inteira, é Jesus. Né? Jesus é o modelo para nós, não tem outro modelo. E assim, o que é que Jesus trouxe, né? O que Jesus trouxe para nós? Ele trouxe para nós a ciência do amor, que é essa conexão fundamental que existe entre nós e Deus nas pessoas, em todos nós. Então, para falar sobre esse tema, que é Jesus, porta-voz da ciência do amor para a humanidade, nós convidamos o senhor Manuel Balbino e também o nosso amigo Haroldo Dutra. Então, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à Paz e Amor em Ação. Boa noite a todos, amigo Haroldo, né, Dutra. Estamos nos conhecendo nesta vida, né? Que Deus te abençoe, te ilumine e a todos nós, né? Boa noite, viu, André? Boa noite, seu Manuel. Um prazer, uma honra estar ao lado de vocês dois aqui, podendo compartilhar essas reflexões tão boas, tão bonitas sobre o nosso Mestre Jesus. É uma alegria nossa vocês estarem com a gente aqui. E para o pessoal saber, tanto o senhor Manuel Balbino quanto o Haroldo, eles aceitaram de bate-pronto, né, esse convite, assim como também o Tony e o Paulo César, e ainda para estarmos refletindo, nesse momento sobre Jesus. Né? E aí vocês fiquem à vontade aqui no chat também para colocar as perguntas, mas a gente gostaria aqui de poder, junto com vocês, né, antes de começar, que nós possamos também juntos colocar nossa sintonia em Jesus, de maneira que nós possamos aplicar em nosso sentimento todo esse manancial de coisas que ele trouxe para nós. Porque quando falamos de Jesus, nós já entramos na sintonia dele. E esse convite que eu faço para todos que estão nos assistindo agora, porque agora é o momento final da conclusão do nosso tratamento. Então, Haroldo e seu Manuel, no começo nós estávamos falando, né, até para repetir para quem chegou agora na live, no começo da nossa live de hoje, nós dissemos que seria um momento, tratamento prático, e que todos que estivessem nos assistindo estivessem também emanando as vibrações. E isso multiplica, e isso ajuda todo mundo. Né? Então, esse é um convite, e se vocês concordarem, nós podíamos fazer uma oração também. Claro. Seja à vontade. Se o Manuel poderia fazer uma oração para nós? O Manuel podia conduzir para a gente a oração. Eu peço, nesse momento, a cooperação de todos os companheiros e nós ajoelharmos mesmo diante dessa autoridade que construiu o planeta Terra. Dessa autoridade que se colocou entre as cortes angélicas, orientado pelo Pai, para dar-nos essa grande casa, essa grande morada para a nossa caminhada imortal. É Jesus. E digo mesmo, do âmago de meu espírito, dizendo,
quando tudo contamos a Cristo. Desce alívio em nossos corações. Os pesares desta vida cessam na hora de nossas orações. Quando estamos desanimados, triste e prestes a chorar, contigo, Jesus amado, sentimos a vida a caminhar. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Aqueles que te glorificam e te saúdam, no desejo de progredir, que teu evangelho de luz e de amor seja a bússola redentora que nos conduza ao porvir. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Aqueles que se amam jamais se separam. Ave Cristo. Que assim seja. Que seja. Meus amigos, Jesus, né? Porta-voz da ciência do amor para a nossa terra regenerada. Eu vou começar com algumas perguntas para o nosso amigo Haroldo, o Sr. Manuel. Como foi o encontro de vocês, o encontro, né, interior com Jesus? Como vocês poderiam compartilhar brevemente esta conexão? Seu Manuel, deixar o seu Manuel começar, né? Pode começar. Pode começar, seu Manuel? Bom, eu venho de uma família católica, de uma experiência católica. Minha mãe é católica, meu pai também. E eles não vivem juntos, né? Têm famílias diferentes. E durante muito tempo eu frequentei a igreja católica, até uns 15 anos de idade. E eu gostava muito de ir à missa por causa daquele folhetim que tinha as passagens do Evangelho. Então, o ritual mesmo da missa não me cativava muito. Mas quando chegava aquela hora da homilia, que tinha a leitura das passagens evangélicas, eu ficava encantado com aquilo. Já era uma atração mesmo com a mensagem do Evangelho. Então, eu passei por uma experiência de perda de uma senhora, de uma vizinha, cujos filhos eram meus amigos, assim, a gente brincava muito. Então, foi a primeira vez que a morte chegou pertinho de mim. E, naquele momento, eu recebi de um outro vizinho o livro Nosso Lar, para ler. E, quando eu li aquele livro, eu fui apresentado a uma outra dimensão da mensagem evangélica. Eu fui apresentado a um Jesus de uma maneira completamente diferente. E aquela obra, a psicografia, a pessoa de Chico Xavier, a exemplificação dele, começou a ser uma estrela. Assim, eu me encantei com aquilo. Me encantei, mas tocou profundamente na alma. E então eu tive uma grata surpresa e uma honra na minha vida, que foi me aproximar do movimento espírita em Belo Horizonte, na época em que o Martins Peralva, Dona Nenéia Luoto, Manuel Alves, Honório Abreu, que eram ícones aqui do movimento espírita,
pela seriedade do trabalho e pelo carinho, por aquela reverência que eles tinham à obra do Chico. E também do estudo aprofundado do Evangelho. Então, você ver um Honório comentando o Evangelho, assistir a uma palestra do Martins Peralva, falando do Evangelho, aquilo para mim é como se descortinasse um continente novo. E a partir dali, eu me encantei com esse Jesus que a doutrina espírita apresenta, que é o Jesus modelo e guia. Um Jesus que é o irmão mais velho da evolução, que nos conduz, que nos orienta, que tem bilhões de anos de experiência à nossa frente, e que, portanto, não condena, não recrimina, mas educa, cura, orienta. Isso foi realmente algo que me marcou para o resto da vida. Né? Essa experiência ficou ali carimbada e ficou marcada. E toda vez que eu me lembro do Chico e dessas pessoas que conviveram com ele, que viram esse evangelho vivido, esse evangelho sentido, isso me ajudou a formar uma imagem do Cristo completamente diferente. Depois vieram as obras extraordinárias, né? Os romances de Emmanuel, a série Fonte Viva, A Caminho da Luz. Aí a gente praticamente sai da Terra, né? Você sai da galáxia, né? Porque é uma grandiosidade impressionante. Muito bom, Haroldo. Muito bom. E o senhor, São Manuel? Pelo que eu estou vendo, nós somos conterrâneos do mesmo estado, né, Haroldo? Você é de Minas? Minas Gerais, né? O senhor também é de Minas, senhor? Eu também de Minas, de Varginha. Ah, meu pai é de Poços de Caldas. Pois é. Naquela cidade maravilhosa, assim posso dizer, e que a bênção divina me concedeu esta volta à encarnação. Meus pais, criaturas humildes, minha mãe, lavradores, trabalhavam na roça, plantando milho, arroz, feijão. E, por sinal, minha mãe tinha possuía a arte de costurar. E eu sempre conversando, interpelando-a, querendo saber do porquê da morte. Sempre preocupado e temeroso. E o tempo foi correndo. Tive uma professora católica, por sinal, muito exigente, que me ajudou muito, me estimulou muito na escolinha rural que eu comecei meus estudos, e uma catequista que preparava as crianças para a primeira comunhão, você sabe disso, que também era uma alma extraordinária. E me falavam do Evangelho, contavam as histórias, falava de Jesus, falava da Virgem Maria, que eu venerava e venero até hoje. O garoto tinha que sair para levar o almoço na roça, né, como se fala, para meu pai, meus irmãos mais velhos. Somos 5 irmãos homens e 3 mulheres. Levava aquele monte de caldeirões assim, no braço. Às vezes passava pelo meio dos animais, da boiada, das vacas. E tinha algumas que estranhavam, né? E naquele momento eu não tinha uma outra saída.
e apelava para a Virgem Maria. Me apegava mesmo com toda a força do meu espírito, pedindo a proteção. E às vezes via cobras atravessar o caminho, mas parava, deixava que ela ia embora e continuava orando e chegava até no local de trabalho com alimentação para eles. E voltava e ia correndo para a escola. E fui passando o tempo. E com 14 anos, eu fui convidado por uma irmã que estava aqui em São Paulo a vir com ela para cá. E cheguei em São Paulo, fiquei realmente até um pouco embaraçado, né, como diz, de ver essa megalópole naquela época, 1950. E pensava comigo, será que eu vou acostumar? E passados uns dias, uma semana mais ou menos, já conseguia tomar o ônibus, ir até o centro da cidade, dar uma olhada, passear um pouco e voltava para casa. E o tempo foi passando. Fiz o serviço militar, fui convocado em 54, 55, participei daquele momento da Revolução, e que começou no governo de Juscelino, quem quiser era que ele tomasse posse. E em 56 tive abaixo. Aí voltei à minha vida natural. Mas sempre sentindo algo estranho. E tomado, às vezes, no momento, um nervosismo que eu não sabia da onde estava vindo. Às vezes tropeçava, ficava revoltado. Até que um dia procurei um médico na Avenida Rangel Pestana, no Brás, e ele me deu uns folhetinhos que falava do Evangelho. Eu li aquilo com bastante atenção e disse, algo aqui está me tocando. Me deu uma série de tratamento com os comprimidos, 4 tubinhos. De hora em hora tinha que tomar um comprimido aqui. Fiz direitinho, terminou, voltei lá para uma consulta. Aí descobri que ele era um espiritualista. Tomei nova dose e encontrei logo em seguida um grupo de jovens num centro espírita na rua Bela Sintra, que eram todos estudantes preparando para entrar na faculdade. Uns medicina, outros engenharia, enfim, eram mais ou menos uns 15 vestibulando. Fiz amizade com eles, aí passei a estudar a doutrina espírita. Aí me encontrei. E, posteriormente, fui para a Fiesp, Federação Espírita do Estado de São Paulo, fazer o curso de aprendiz do Evangelho. E tive a felicidade de ter como professor emérito na Escola de Aprendizes, nosso querido Edgar Armon. Também Luiz Monteiro de Barros, Iracema Martins, que tinha vindo da igreja evangélica, que falava do Apocalipse. Edgar Armon desenvolveu o tema da criação, contida no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Aí abriu realmente uma direção para que eu pudesse seguir. Aí me encontrei dentro da doutrina espírita.
Muito bom. Agora eu tenho uma segunda e última pergunta, tá? A segunda e última pergunta, que é uma surpresa, é sobre autocura que cada um de nós, cada um de vocês encontraram após o encontro com Jesus através do trabalho. Porque toda a ciência, sabemos que o tema é esse, a ciência do amor trazida por Jesus, mas uma ciência a gente só aprende quando estuda, executa, aplica. Então, como vocês vivenciam essa autocura no trabalho, pelo trabalho, né? E que isso possa servir para nós, eu não digo apenas de um exemplo, mas muitos de nós precisamos de referências, né? E alguns de cada um de nós temos um trabalho a fazer, temos uma necessidade de mudança, cada um tem o seu aspecto pessoal que trazemos para renovar nessa encarnação, como o Paulo César Frutuoso trouxe e o Tony também trouxe. Então, em termos de trabalho, de autocura, o que Jesus causou e causa dentro de cada um de nós, e que vocês pudessem comentar um pouco sobre isso. Eu vou dizer assim, sabe? Alcione tem uma frase no livro Renúncia que me chama muita atenção. Ela diz assim: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, eu percebo que agora, depois de praticamente 36 anos de movimento espírita, que eu vou me transformando aos poucos, sabe? As experiências, as expiações, as provas, mas, sobretudo, essa visão do Evangelho que a obra básica e a obra subsidiária me trouxe. Ela me deu óculos. Então, é como se eu pudesse olhar para a vida, para os momentos desafiadores, para os momentos bons, com um outro olhar. Eu digo, se não fosse essa bênção desse conhecimento, não é só um conhecimento que se obtém no Google, é um conhecimento que sensibiliza a alma, que sensibiliza. Você se torna um ser mais sensível, sua percepção se amplia, não é apenas um conhecimento intelectual. E quando a sua sensibilidade aumenta, a sua visão do mundo, visão das pessoas, ela é outra. Então, eu poderia dizer com segurança, se não fosse esse recurso, eu não teria passado por algumas situações da minha vida. Teria sucumbido. Teria sucumbido por um adoecimento psíquico, emocional, teria contraído um adoecimento mental grave, teria caído nas garras da mágoa, do ressentimento, e graças a essa bênção, né, essa visão que eu aprendi, você consegue olhar com mais amor para a vida, com mais esperança. Não que isso torne as coisas mais fáceis, não que isso tire a dor da experiência. Nós continuamos sentindo a dor, continua sendo desafiador, mas você não entra no desespero. Eu acho que esse é o segredo. Eu vejo agora, por exemplo, na pandemia. A dor está aí. A dor é real. Agora, o desespero é uma escolha. É uma escolha do espírito.
E muitas vezes ele faz essa escolha por conta dos valores que ele resolveu acolher na alma. Então eu acho que eu tenho pensado muito nisso, nesse aspecto curador do Cristo, que não é um passe, não é uma água fluidificada, é muito mais do que isso. É uma mudança na nossa percepção. Você percebe a vida de um modo diferente. Então, se você percebe diferente, você interpreta diferente a vida. Então, suas respostas serão diferentes. A sua fortaleza, a sua resiliência, sua paz, sua confiança é diferente. E isso é cura. Isso é cura. Porque revolta, angústia, desespero adoecem. Adoecem. Nossa, obrigado, Haroldo. E o senhor, seu Manuel? A reforma íntima nos eleva. Mas o que mais me ajudou nessa assistência, estar aqui hoje com vocês, foi o trabalho. Desde que me tornei um espírita consciente, conhecendo a grandiosidade de Jesus, do seu trabalho perante o planeta Terra, desde os primórdios da sua ação, retirando a energia da nebulosa para construir essa grande morada para todos nós. Não tive uma outra alternativa a não ser aproveitar no máximo as oportunidades de trabalho que apareceram em minha frente. E o que realmente me fez estar aqui hoje, já por 3 prorrogações, clara de ter voltado para a vida espiritual, foi um trabalho na Seara Bendita. E tive a bênção de ser sustentado por uma companheira que falou e fala a minha linguagem cristã até hoje. Unidos, nós podemos desempenhar uma tarefa com aqueles que, no passado, abandonamos. Lá no velho mundo, por 2 vezes consecutivas. Fomos alertados pelo nosso benfeitor Emmanuel, em 1972. De lá para cá, não fizemos uma outra coisa a não ser trabalhar em prol da criança. Sustentado pelas crianças, nós dois estamos aqui para comungar com vocês esse trabalho que desenvolve hoje aqui, que tenho certeza que muita gente está nos ouvindo. O trabalho com Jesus foi a chave da nossa existência até agora. E nós agradecemos mesmo, do fundo de nossa alma, do nosso espírito, a Maria, que nós sabemos, eu particularmente, dentro desses milênios de caminhada pelo planeta Terra, a Virgem Maria
um dia me chamou. Estou revelado um querido companheiro, uma entidade muito querida, me disse: nós estávamos nas profundezas das regiões inferiores. E a Virgem Maria lá nos chamou e nos deu todo o apoio e nos apoia até hoje para que nós pudéssemos estar aqui. E agradeço a Jesus, a este grande amigo que não deixa amigo no meio. Nossa, estou profundamente emocionado com a fala de vocês, né? Me sentindo bem tocado com isso, porque eu fiz essas duas perguntas, né? Porque cada um de nós somos tocados pelo Cristo de uma forma, né? E vocês trouxeram, né, com tanta simplicidade, porque de fato, se nós, é aquela virada da chave, né? Se nós nos permitirmos sermos tocados por essa energia crística, por Jesus, por exemplo, nesse sentido, energia crística, nós viramos a chave. E aí entramos num movimento de trabalho, de ação, de aprendizado, de autotransformação, e que é o que nos cabe mesmo. E ao vocês falarem de vocês, né, com tanta abertura, com tanta simplicidade, isso para nós nos toca para poder vivenciar isto e aproveitar essa ciência do amor que ele deu para nos curarmos mesmos. Então, eu agradeço imensamente por vocês terem topado responder essas perguntas difíceis, talvez, mas que ajuda a gente a entrar na sintonia dele, do Cristo. Então, eu só quero falar rapidamente uma coisa, que o meu encontro com Jesus, ele também se deu lá no grupo da Fraternidade Emmanuel, que é a casa, que é o grupo, que o Sr. Manuel Balbino, ele é o fundador, com sua esposa, né? E toda a equipe. Eu tinha 11 anos de idade, então ali já comecei no trabalho, evangelização, e já trabalhando no teatro, começando a aprender, e isso me despertou profundamente, o estudo, estar lá no estudo, desde criança, aprendendo, e ao mesmo tempo o contato com o mestre, ele, para mim, foi muito despertado quando eu era adolescente, num dos trabalhos de rua, que o grupo, na mocidade que eu também frequentava, na época, no grupo Francisco de Assis, em que uma amiga nossa, a Tércia, fazia uma ação de rua no Natal. Eu lembro, com 15 anos de idade, entrar em contato com uma pessoa, com o irmão na situação de rua, e ele pegou um papel, né, da sacola, né, da Marmitex, e que era a mensagem de Natal que tínhamos escrito, né? E ele olhou para mim: muito obrigado. Era esse alimento que eu estava precisando. Naquele momento que ele disse isso para mim, eu lá com meus 15 anos de idade, eu falei: nossa, Jesus está aqui, né? Então, nesse momento, eu senti Jesus. E eu nunca esqueci desse dia e desse irmão. Fui embora correndo para o carro, porque a gente tinha outros lugares para levar a refeições. Mas ali, com 15 anos, eu falei: é isso que eu preciso. E aí o trabalho junto às pessoas que são de rua, que na verdade para mim nem é mais trabalho, é uma convivência, e que me faz transformar as situações de humildade que eu tenho para construir nessa encarnação. Estar de próximo da dor, né, para poder aprender essa ciência, a ciência do amor que Jesus ensinou. Né? Então, comigo foi mais ou menos assim que aconteceu. E agora eu queria que nós
você ficasse à vontade para compartilhar sobre esse tema, sobre como podemos compreender essa ciência do amor, ou seja, Jesus. Olha. Só quer começar, seu Manuel? Aí a gente faz um bate-bola aí. O seu Manuel falou aí de uma mensagem do Emmanuel, foi lá em Uberaba, seu Manuel? Não, foi em Assis. Estávamos prestes de ficarmos noivos e para lá fomos. E uma prima dela, minha esposa, médium extraordinária, de idade semelhante à do Chico. Ela saía do corpo, ia onde fosse chamada, voltava, era levada por toda a redondeza para fazer partos. E estávamos na passagem de ano de 72 para 73. Para 62 para 63. Já terminando um culto do Evangelho no lar, ela, clarividente, visualizou pela sua evidência uma entidade que saíra de Uberaba e fora até Assis para falar conosco. E disse: continue um pouco mais as vibrações, que venha uma autoridade espiritual falar com vocês. Aí nós continuamos orando, dali a poucos segundos, uma entidade, através da mediunidade dela, cumprimentou-nos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja reinando entre vós. Venho hoje matar a saudade de familiares do passado. E venho especialmente trazer um recado para o meu filho Manuel e minha filha Jandir. Tendes uma tarefa muito grande nessa existência. Espero que possamos levar. Eu estarei do lado de vocês, dando-lhes toda a cobertura que for possível. E nós ficamos a esperar. E eu até duvidei. E falei, como eu vou assumir uma tarefa tão grande se eu não tenho completado nem o curso ginasial? Ele diz, estude, os dois, estude, que a tarefa é muito grande. E nós voltamos para São Paulo, continuamos batalhando, estudando, casamos, tivemos os 3 primeiros filhos, daí nós começamos, aqui onde estou, no piso de baixo, as primeiras reuniões do Evangelho. Um grupo de 8 irmãos. E somaram-se a nós, e ali começou o trabalho da Casa de Emmanuel. E esse trabalho tem aqui o nosso centro da Fraternidade Emmanuel, que ele pediu para mim. É Centro Espírita, Grupo da Fraternidade Emmanuel. Ele, através de uma companheira também médium, ele veio, utilizando as suas faculdades mediúnicas. Manuel, você pode retirar todos os nomes, as componentes do nome da casa, mas permaneça a fraternidade. E sempre que ele vinha conversar comigo, ele recomendava fraternidade, fraternidade. E posteriormente foi a outra tarefa da construção do lar.
na década de 90, isso precisamente em 90. Nós batalhando para fazer um orfanato. E este trabalho foi muito difícil para ser equacionado. Mas apareceu no nosso caminho já, posteriormente fiquei sabendo. A equipe dele, no espaço, já tinha escolhido o local. Tentei levar para o Morro Grande de Cotia. Não foi possível, que a área que eu tinha adquirido passou a residencial. Não podia construir instituição. Aí foi quando que eu procurei a pessoa que havia me vendido a área, 4.000 metros quadrados, se não tinha um outro local. Conversamos um pouco, ele disse, vai em Calcaia que eu tenho uma área lá. Lá você vai poder fazer, ninguém vai te perturbar, incomodar. Fui ver, gostei, voltei, falei com ele, perguntando quanto que ele queria para aquilo. Ele foi me levando na conversa. No fim, ele me disse, vou doar aquilo lá para você, mano. Você me pagou muito certinho a compra que você me fez da área que eu te vendi. Confio muito em você. Lá você pode fazer o que você precisa. E está lá, em Calcaia do Alto, o Lar Fraternidade Casa de Emmanuel, que passaram por nossas mãos mais de 950 crianças. E aqui existe hoje até o sopão, que o Augusto César, em que ele escreveu Engenho Presente, trabalhou conosco e trabalha até hoje no sopão para as crianças carentes de todas as favelas aqui da Redondeza. Isso fez com que a gente crescesse, diminuísse um pouco, quiçá, os nossos débitos dos palácios da Europa, da Índia, da China, do Egito, de Israel, toda essa caminhada. Mas ainda estamos muito desejando da nossa libertação. Tanto que nós nos prendemos e que perdemos tempo nesses momentos. Só fazer um comentário aqui, seu Manuel, diante disso que o senhor disse, né? Uma pessoa colocou aqui, né? Uma pergunta até, né? Vejo o Haroldo, um rapaz ainda, e vejo o senhor Manuel com anos de experiência de vida. Aí pergunto, tudo que eles sabem é por estudo ou por experiências de vida? Sabem muito. Eu estou colocando essa observação porque o quão importante são os dois, a experiência de vida e o estudo concomitantes, né? E quando eu me refiro a esse comentário dela, é um convite a essa reflexão sobre o papel de Jesus em nossas vidas. Eu gostaria que vocês também comentassem Jesus nos dias de hoje, porque se eu só estudar, nós vamos ter muitos ganhos. Se eu vou ter experiência de vida, ela conta, ou o estudo ajuda isso. Então, como vivenciar isso? Né? Trazendo Jesus para os nossos dias, como nós podemos fazer essa aquisição? Eu acho que essa síntese também está lá no livro Renúncia. A Alcione resumiu isso, são 4 componentes que se juntam. A Alcione diz assim, a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, são 4 processos simultâneos.
Eu preciso conhecer, porque ninguém vive o que não conhece. Ninguém testemunha, ninguém exemplifica aquilo que não conhece, aquilo que ignora. Então precisa conhecer. Mas para que o conhecimento se transforme em sabedoria, eu preciso de reflexão, de amadurecimento, de meditação. Meditar no sentido de contemplar. Então, quando eu estou estudando, eu estou no esforço de subir a escada. Quando eu estou meditando, eu estou numa posição receptiva em que a espiritualidade superior vem ao meu encontro. Então, numa eu busco, na outra eu recebo. Mas meditar e conhecer é só uma asa, é a asa da sabedoria. Para que a mensagem do Evangelho seja integrada de modo completo, eu preciso da asa do amor. E a asa do amor tem dois componentes. Eu preciso sentir, que é uma completa mudança do padrão de sentimentos e emoções, e preciso viver. Viver. Porque evolução é feita de hábito. Evolução não é o que você visualiza. Evolução é sua rotina. É aquilo que você faz habitualmente, automaticamente. Então, uma coisa é eu ler sobre a fraternidade. Outra coisa é a fraternidade se tornar um hábito diário. Então, quando esses 4 elementos se completam, conhecer, meditar, sentir e viver, então, nós poderemos dizer, numa escala menor, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Senhor Manuel, o que o senhor pensa, o que o senhor sente sobre isso? Quando eu li o livro há 2000 anos, e que me transportei para aquela época, que eu vi aquela soberana criatura trocar as suas vestes de soberana com a empregada, com a governanta, com a companheira serviçal dela. Aquilo me colocou em pranto. E quando ela se retirou, os centuriões romanos olharam para ela: vai embora, não quero complicações com a corte. E a Lívia, ali aguardando, veio a ordem para que entrasse na arena. Quando o Emmanuel descreve a entrada da sua querida amada, em que o leão veio para atacá-la, parou. Ele da plateia, assistindo tudo aquilo. E nessa prece que eu fiz na abertura, exatamente a oração que eles entraram para a arena, dizendo: quando tudo contamos ao Cristo, e os pesares desta vida cessam na hora de nossas orações. Pronto, agora ligou. E sobre Jesus, a ciência do amor. Como podemos, como é isso? Por que Jesus? Como Jesus? E qual é a seriedade de nós olharmos Jesus com esses olhos transformador?
Para muitos de nós, Jesus sempre foi um líder de religião, ou algo assim, mas onde está essa noção de esperança de nós termos em Jesus, face ao mundo que estamos de intensa transformação e de um certo caos, digamos assim, para o século XXI? Por que ele? E como? Né? Eu acho que tem uma coisa importante, né, André e seu Manuel, na visão que a doutrina espírita nos traz, que é uma visão cósmica. Então, nós precisamos pensar que somente na nossa galáxia nós temos quase 200 bilhões de sistemas solares. Mais de 100 bilhões de sistemas solares. E a nossa galáxia, nós sabemos, é uma dentre centenas de bilhões, né? Então, o universo é de uma grandeza. Quando Kardec olha para essa grandeza universal, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um recurso valioso para que a gente possa entender o universo, que é o da escala dos mundos. Então, mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração, mundos ditosos e, por fim, os mundos celestes. O que significa isso? Que a evolução tem um propósito. Ela tem um ponto de chegada. Nós não somos um barco à deriva. O planeta não é uma embarcação fazendo experiências irracionais. Não. Individualmente, nós podemos estar vivendo experiências infelizes por conta de uma experimentação imatura. Mas o planeta como um todo, ele é dirigido. Dirigido. Por quê? Porque ele vai chegar a mundo ditoso. É da lei divina. A progressão dos seres e dos mundos não é uma opção. É um determinismo do amor divino. Portanto, quando Kardec traz esse pensamento, tudo se organiza. O caos vira cosmos. Aquilo que era uma confusão vira ordem. E nós olhamos para a Terra, para os desafios da Terra, não como linha de chegada, mas como processo. Tudo que nós estamos vivendo é processo. É processo, é degrau ascensional. Degrau ascensional. Por quê? Porque o espírito adquire experiência com essas dores, com essas desilusões, com essas ilusões. Diz Emmanuel que a mente se ergue para o Cristo entre ilusões que salteiam a inteligência. Ilusões que assaltam a inteligência. É assim que a experiência é adquirida. Mas isso é um processo. O Cristo, como diz André Luiz no Evolução em Dois Mundos, primeiro capítulo, lá no segundo item, ele diz assim, que o Cristo já é daquelas inteligências divinas agregadas a Deus em processo de comunhão indescritível. Então, nós não podemos nos esquecer que a hierarquia espiritual do Cristo lhe dá condições de comungar com Deus. Comungar. Um processo de comunhão indescritível para nós no estágio evolutivo em que nos encontramos. Então, quando o Cristo fala, ele expressa o que Deus quer dizer. Quando Jesus faz algo, ele expressa o que Deus quer fazer. Quando ele orienta, ele expressa aquilo que Deus quer. Porque ele já está em comunhão plena com Deus.
Por isso ele é o guia das almas humanas. E ademais, basta nós fazermos um cálculo singelo. A idade do planeta Terra é estimada em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Isso significa que Jesus é Cristo há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Cristo. O que nós éramos há 4,5 bilhões de anos atrás? Segundo André Luiz, do vírus, a primeiro primata que emite o pensamento contínuo, ele chama isso lá de filogenia do espírito, gasta-se 100 milhões de séculos. Ou seja, em torno de bilhões de anos. Então nós podemos postular que talvez nós fôssemos um vírus. E ele já era o Cristo. Então é alguém que está muito à frente da evolução. Quem está muito à frente tem uma experiência extraordinariamente maior que a nossa. Extraordinariamente maior. Aquilo que nós nem cogitamos, ele já sabe. Portanto, quando nós falamos do amor do Cristo, nós estamos falando da vida dele. A vida do Cristo é uma expressão do amor divino. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, é expressão do amor divino. Então, o Cristo, na Terra, é o porta-voz da divindade. Ele fala em nome de Deus. Ele age em nome de Deus. E como o benfeitor Emmanuel nos ensinou, ele ainda não está sozinho, porque existe uma comunidade de Cristos no sistema solar que dirigem todo o sistema. Então, por que o desespero? Por que a dúvida? Nós precisamos adotar esse modelo e esse guia. A questão 625 diz que Deus oferece o Cristo como modelo e guia. Lá não está dito que a gente aceita. Kardec pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Tem oferecido, não significa que nós aceitamos. É só quando a alma humana aceita esse guia, aceita esse modelo, aí ela vai construir o seu processo de sabedoria e o seu processo de amor. Mas vai construir com quem? Gente, isso é muito simples. Você quer aprender um instrumento, você procura alguém que não toca? Não. Se você quer aprender um instrumento, você procura um exímio músico ou música. Alguém que já tem anos de experiência que vai te transmitir aquela experiência. Você quer aprender carpintaria? Você vai procurar alguém que não sabe nem pegar na madeira? Não. Você vai procurar um profissional, uma profissional experiente, que vai te ensinar. A vida é assim. Quem tem experiência ensina quem não tem. Guia, conduz o processo. Nós aprendemos, nós fomos alfabetizados com alguém analfabeto? Não. Nosso processo de alfabetização se deu nas mãos de um coração alfabetizado, que nos ensinou as primeiras sílabas. É isso. Esse é o papel do Cristo na nossa evolução espiritual. Nós temos 15 minutos para encerrar. O senhor Manuel fique à vontade para falar e o pessoal aqui no chat façam suas perguntas à vontade. O senhor Manuel, nesse momento aqui da transição planetária, por que Jesus? E como viver Jesus? Nosso irmão Haroldo aí definiu muito bem. Eu
estudando o livro Caminho da Luz, quando Emmanuel se refere à comunidade de espíritos puros, de que Jesus faz parte, que um esforço conjugado destacaram da nebulosa a energia para construir o nosso planeta. É que deu início todo um trabalho meticuloso da criação, começando pelas profundezas do oceano, posteriormente, como conseguiu estabilizar a energia, construiu a vegetação e deu-se, então, a evolução dos seres, na era primária, secundária, terciária e quaternária. Aí surgiu os primeiros homens. Não obstante todo esse esforço, começou posteriormente as civilizações. Civilização na China milenária, civilização hindu, civilização egípcia, povo de Israel, um povo onde ele nasceu, aonde ele escolheu como berço. Deixou todo um trabalho com seus 70 discípulos. Dos 70, apenas 12 perseveraram, que após a crucificação, ele voltando à materialização, como bem frisou um colega que nos antecedeu. Ele materializa e vai ter com os 12. E delegou tarefa a cada um. De dupla em dupla, os 12 percorreram a Ásia, chegando até Roma, como aquele que posteriormente transformou-se um discípulo, Saulo de Tarso. Enfrentaram todas as vicissitudes, mas o Cristo lhe havia recomendado: aquele que perder a vida pelo meu apostolado ganhará a mais sublime junto às glórias do nosso Pai. E veio cumprir as promessas do Cristo, o nosso codificador, Allan Kardec. A terceira revelação, a mensagem de amor. E a humanidade, até hoje, no século XXI, não conseguiu absorver todo um trabalho desse anjo celeste que é Jesus. Por isso que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, como disse os nossos 2 companheiros médicos que nos antecederam, de toda a problemática da imperfeição humana que redunda em sofrimento. O momento é assaz importante para nós, principalmente nós que nos identificamos adeptos da terceira revelação, que é a lei de amor. Unimos nossas forças em torno desse planeta, quer nós encarnados, quer companheiros do outro lado, que abracemos a tarefa divina para levantar a bandeira da paz, do amor e da fraternidade. Como bem disse nosso benfeitor Emmanuel: Manuel, dispense todos os slogans do nome da casa,
mas permaneça a fraternidade. Como bem escreveu o nosso segundo companheiro, que está fazendo uso da palavra, que fez anteriormente a nós. Fraternidade. Fraternidade é união fraternalmente cristã. É união divina, porque nós somos criaturas de Deus, criadas para ajudá-lo na administração do universo, como esses que estão na nossa frente, o caso de Jesus. Um dia, na eternidade, nós vamos chegar no grau que chegou Jesus. Mas é preciso trabalho, trabalho, trabalho. Microfone. Meus amigos, é muito trabalho interno, né? Trabalho em prol do próximo. E, de fato, a vivência com Jesus que vocês trouxeram aqui, elas dão diretrizes para nós termos mais, assim, um maior interesse, mas um interesse extremamente genuíno, como almas que necessitam, né? Então, acho que foi muito forte o que vocês trouxeram, e para quem está aqui nos assistindo, que a convicção em Jesus, essa entrega da nossa própria alma a essa vivência do amor, a vivência dos ensinamentos dele, é uma entrega tão fundamental para a nossa própria autocura, e que está muito além dos próprios livros, muito embora a gente vai usar e precisa esses 4 passos que o Haroldo passou aqui, junto com essa vivência que o senhor Manuel colocou aqui, da própria vida dele, do chamado, a gente percebe dos dois lados, né, o quão nós precisamos de um fio condutor. E esse fio condutor é a alma de Jesus. É um fio condutor que nos faz encontrar Deus. E esse fio condutor, porque Jesus em nenhum momento larga de nós, né? O tempo todo está conosco. Então a ciência do amor, ela nos... mas que sim, há um bom combate a ser travado. Há um bom combate a nós travarmos. Tá? Então, nós estamos chegando aqui na nossa parte final já do nosso estudo, nossa reflexão. O Haroldo também tem já uma outra live, né, Haroldo? Seu Manuel também já tem outros compromissos, e o nosso tempo está chegando no fim mesmo, né, conforme nós programamos. Queria, Haroldo, que você colocasse para nós as suas considerações finais sobre... E também que possamos, com as suas considerações, assim, poder refletir juntos sobre o que fazer nesse momento em que estamos, né, na situação da própria pandemia, essas incertezas que a gente tem, e também sobre as coisas que acontecem em termos de decisões políticas, como, por exemplo, o Paulo César comentou com a gente em bastidores, né, sobre o aborto legalizado. Enfim, meu irmão, deixa para nós o que você gostaria de falar, meu irmão. André, são palavras bem simples. Eu acho que nós chegamos agora ao momento de aplicar aquilo que nós aprendemos da doutrina espírita. Nós não poderíamos imaginar que íamos receber um tesouro desse e que não iríamos viver uma situação em que seríamos chamados a aplicar. Os cristãos entraram nas arenas, foram devorados por leões. Nós íamos esperar uma consolidação do evangelho sem desafio? Transição planetária é isso. Transição planetária é aferição de valores. É uma aferição de
quem aplica, quem não aplica. Então, eu vejo isso, agora é a hora decisiva. A hora em que os desafios atuais vão apurar, vão selecionar aqueles espíritos que estão vivendo, que estão dispostos a aplicar. Então, agora é hora de quê? De pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e aplicar o que está ali. Afabilidade, doçura, perdão, caridade, benevolência. Isso tem que deixar de ser palavra bonita. A doutrina espírita tem que deixar de ser poesia, tem que virar vida. Porque nós somos ótimos declamadores. Mas onde está a vida? Onde está a aplicação? E eu aplico benevolência, perdão, onde? Quando eu sou agredido, quando há tumulto, quando há violência, é aí que nós damos o testemunho. Então eu digo que agora, para todos nós, é o momento em que a nossa conduta tem que declamar o Evangelho. A nossa conduta. Não a nossa palavra. Porque a algazarra é tão grande que ninguém ouve nada. As pessoas agora só ouvem comportamento. Só isso é capaz de tocá-las. Comportamento. Pois é, André e Haroldo. Nós temos que lembrar que nem todos os irmãos que habitam essa escola maravilhosa, essa universidade que é a Terra, fizeram a sua caminhada aqui na Terra. Alguns foram criados aqui e fizeram a sua evolução aqui. Mas nós hoje, que temos a consciência cristã, principalmente que somos chamados para a terceira revelação, fomos expatriados de outras constelações. E o Cristo nos recebeu aqui. O nosso compromisso conosco e com Cristo perante a Terra é muito grande. Não dá mais para nós militarmos uma fé espírita, uma fé raciocinada, ficarmos só na contemplação. É preciso mãos a obras. E agora, digo agora, hoje, amanhã, depois, mais do que nunca, o compromisso daqueles que têm esse esclarecimento triplicou. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. E eu acrescento, espírita, amparai os mais fracos. Ajudai aqueles que têm menos compreensão do que vós, do que nós. Porque não tem mais tempo. Um conhecimento nas nossas condições de conhecimento, hoje, agora na Terra, será muito duro para nós. Será muito triste. Será muito doloroso. E já fomos expatriados. Não queiramos falhar mais. Descruzemos os braços. Que a seara é grande
e os trabalhadores são poucos. Muita paz a todos. Muito obrigado, senhor Manuel. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Houve uma oscilação na rede aqui, deu uns 2 raios aqui, quase acabou a luz. Não, mas voltou. Mas voltou, que bom que voltou. Eu perdi o Haroldo aqui. Mas o seu Manuel, eu peguei o final da sua fala e estou podendo sentir a vibração do que o senhor está dizendo. E que o objetivo nosso é esse, né? Que nós possamos sermos profundamente unidos e conscientes do nosso real papel aqui na Terra. E que o primeiro deles é nos transformarmos, é aproveitar essa grande estrada da vida para conseguirmos atingir os objetivos que nós estabelecemos antes de vir. E são objetivos de felicidade. Mas para que nós possamos vencer as nossas próprias fraquezas, precisamos lançar mão desses ensinamentos crísticos, que na verdade é a própria vida dele. A vida dele. Como o Haroldo colocou aqui, e o senhor Manuel, Jesus, ele já estava aqui muito antes de nós chegarmos. Muito antes de nós nos conhecermos por gente. São bilhões de anos antes. E eu não vejo uma pessoa aqui na Terra que conseguirá profundamente conseguir consolidar essa felicidade interior sem, no mínimo, a nossa reverência a Ele, mas sentindo no coração o caminho, verdade e vida. E nós abandonarmos os nossos dogmas, abandonarmos os nossos padrões, que não fazem que as nossas transformações aconteçam. Mas ao invés de vivenciarmos as nossas padrões religiosos que não promovem as transformações, que nós possamos nos unir em amor e construir essa paz no coração, tanto o nosso, quanto por meio das ações e atitudes, em prol dos nossos irmãos de humanidade. Tentando fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. E não tem escapatória. Porque nos tempos de Jesus, muitos lidavam com os leprosos ou rancenianos e não contraíam a lepra. Muitos deles, todos eles eram proibidos o estudar os ensinamentos de Jesus porque seriam presos, seriam mortos pelos romanos e por todas as perseguições ao longo do tempo. Mas eles não deixaram de fazer o que tinha de fazer, ainda que a lei social dissesse para não fazer. Não por serem teimosos ou revolucionários, mas porque diante da verdade, nós não podemos nos curvar diante dela. Ou ao menos, digamos, renunciar, abjurar. Mas é só a verdade que pode nos tirar da prisão que nós mesmos nos colocamos. Esta é a grande realidade. Então, é até a escolha dos temas que foi orientado por Eurípides, e a ele eu me emociono e reverencio ao Eurípides, aos mentores aqui da Paz e Amor em Ação, a João Evangelista, os demais espíritos. Eu agradeço porque eles trouxeram para nós os temas e as pessoas que pudessem ser porta-vozes dessa necessidade de autocura. Mas como vocês bem perceberam, nós precisamos da simplicidade e da humildade que o senhor Manuel e o Haroldo trouxeram aqui. Porque não há nenhum conhecimento que nós não saibamos. Nós só precisamos sermos tocados. O Tony preparou o terreno da parte emocional e da fraternidade para a gente poder estar aqui nesse momento final agora. E nos mostrou a sabedoria, a ciência, nos mostrou o quão importante
nós abrirmos os olhos e vivermos acordados. E o Paulo César Frutuoso, no início, abrindo para nós a percepção sobre a ciência, para agora a gente terminar com a ciência do amor, que não tem como nós continuarmos vivos sem o amor, porque só o amor dá vida. O amor é o alimento para nossas almas. Só o amor pode construir. Então, o nosso pedido e, ao mesmo tempo, convite é que todos nós possamos nos unir em fraternidade legítima, sem mais fronteiras religiosas, sermos um só rebanho e um só pastor. É a única maneira de até vencermos uma pandemia ou tantas outras pandemias que podem vir. E com isso, meus amados irmãos, o aprendizado para todos nós é o de nos perguntarmos aquilo que Paulo também perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Só isso, mais nada. Porque o chamado é específico de Jesus para você, de Jesus para mim. Não adianta eu querer seguir o seu Manuel, ou seguir o Haroldo, ou o Tony, ou o Paulo César, por mais que sejam amigos, que eu tenho profunda admiração e respeito e gratidão por tudo que eu aprendi com eles, por tudo que eu recebi com eles. Mas só me cabe seguir o meu caminho. É o meu caminho. É o meu feijão com arroz, conforme a doutora Marlene Lobo me falou uma vez, quando eu falei que estávamos para abrir a Paz e Amor em Ação, eu pensei, se é isso mesmo? Ou eu estou obsediado, doutora Marlene? Ela disse, não, André, esse é o seu trabalho feijão com arroz. É isso que vai te curar. Começa, mete as caras e vai. E assim, como ela fez comigo, somos nós aqui, juntos, para nós nos lançarmos no nosso caminho com o Cristo e nos apoiarmos nele, porque só ele pode nos levantar, só ele pode impedir da gente cair. Mais ninguém. Mais ninguém. E então nós veremos uma terra regenerada. Nós veremos um país novo, um planeta novo, onde não haverá mais corrupção, onde todos estarão regendo e governando suas próprias vidas, governando suas casas, governando suas empresas e suas nações de maneira justa, soberanamente justa e perfeita. Nós veremos um mundo novo em breve, onde a medicina do espírito, ela estará plena. E talvez nem a profissão de médico como é agora exista, porque por falta de doente, não vai mais ter doenças, porque nós estaremos atentos e vivenciando conscientes esse processo de autocura. Veremos um tempo em que as escolas estarão acontecendo, onde as crianças estarão aprendendo tudo sobre como se tornarem um homem de bem, uma mulher de bem. Uma escola de portas abertas, onde as próprias famílias são também auxiliadas e educadas em termos de ensinamentos da lei do amor, empreendedorismo social, empreendedorismo pessoal. Veremos as escolas fazendo as crianças já aprenderem desde cedo a terem responsabilidade com o planeta. E mais do que isso, a honrar a vida que receberam do grande arquiteto do universo. Nós vamos também ver um mundo onde não há mais pessoas em situação de rua, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, porque todos saberão se curvar diante do Cristo e do Criador do universo. Nós veremos um mundo onde não mais haverá mais remédios antidepressivos, para a gente achar que é isso que vai tirar a gente da depressão. Ainda pode auxiliar, mas que, na verdade, quando nós decidirmos permitir cair a ficha, como aconteceu com Maria de Madalena, que tomou a decisão de começar uma nova vida,
e um amor de renúncia, um amor de sacrifício e dedicação aos doentes para se curar da depressão e da obsessão que ela tinha. Quando nós fizermos isso, nós estaremos curados. Não haverá mais ansiedade, depressão e distúrbios mentais como nós temos hoje. Nós estamos próximos desse mundo regenerador. Mas para isso, nos cabe, meus irmãos, arregaçar nossas mangas. Arregaçar as mangas. E trabalharmos. Trabalharmos unidos. Sermos um só corpo. O corpo do Cristo planetário. É Ele. É a Ele. Dentro das empresas, é Ele que vai dar referências. Porque toda empresa que será aberta, ela estará totalmente em sintonia com os próximos passos do mundo regenerador. Não vai mais ter a vontade de empreender simplesmente por dinheiro, mas para quem quer, quem quer fazer a diferença na vida da humanidade. Você vai abrir uma empresa pensando nisso. Isso pode começar agora já. É assim o caminho que nós estamos sendo convidados, meus amados irmãos, meus amados amigos, um caminho de autêntica busca pela fraternidade, prática dos ensinamentos voltados ao amor em ação, e nós lembrarmos que, como dizia a dona Irmã Dulce e Madre Teresa, que quando não estavam bem emocionalmente, elas iam ao encontro dos doentes. Elas iam limpar feridas. Elas iam ajudar as crianças que estavam sem pai, sem mãe. Então, é esse caminho que nos cabe. Aí nós trouxemos aqui nesse momento, com o depoimento do senhor Manuel, em que ele abriu o coração para nós, dizendo como tudo começou, passando mais de 950 crianças pela vida dele naquele orfanato, naquele lar infantil. Quantos de nós estamos pedindo remédio para o Cristo, pedindo a Deus ajuda para resolver nossos problemas? E chega a oportunidade de trabalho, a gente diz, não tenho tempo. Não é para mim. Agora não dá, vou ter que esperar meus filhos crescerem. Nós colocamos uma porção de para nós mesmos. E sendo que é exatamente aquele trabalho, aquela ação, aquele engajamento, aquela oportunidade de autocura que vai nos tirar do sofrimento e da dor. Se nós sairmos um pouquinho do nosso comodismo. É então, meus irmãos, que nós encontraremos depois disso, depois do desencarne, a bonança. Porque se nós escolhermos seguir um Cristo, que recebeu a cruz como prêmio, depois de tudo que fez, não podemos querer privilégios. Não podemos querer privilégios. E também não esperar acabar a pandemia para fazermos alguma coisa. A dor está aí. A fome está aí. A falta de moradia está aí. Nós vemos todos os dias aqui em São Paulo isso. Mortes acontecendo, mas as mortes, enfim, o espírito vai para outra dimensão e já é socorrido. Tem os trabalhos mediúnicos aí ajudando a socorrer também. Mas e as famílias que ficam? É agora a hora do Consolador prometido. É agora a hora. Legião da Boa Vontade nos dá um exemplo de vivência. Chegamos de sermos simplesmente espíritas, ou católicos, ou judeus. Que isso fique para cada um de nós. Mas, na verdade, sejamos uma só espiritualidade em termos de conexão com o amor. Uma só falange, um só. Ainda que nós pensemos diferentes, ainda que nós vamos buscar nas nossas religiões específicas o nosso equilíbrio, mas diante da humanidade não vamos mais nos separar como de religiões diferentes. Precisamos sermos
uma só família. E não tem onde começa. É dentro de si, é no olhar com o familiar, é no olhar com pessoa na empresa, é no olhar com a população que a gente vê na televisão, que estão passando por situações difíceis. É olhando os governantes com bons olhos. Nós já estivemos lá. Como é que vai criticar um prefeito, um governador, uma presidenta ou um presidente, se você também já teve poder, como nós já tivemos? Muitos estão espelhando coisas que nós fizemos também, e muita coisa pior. Portanto, cuidemos das vibrações que vamos emanar, que sejam vibrações, sim, de transformação, que sejam vibrações de conexão, mas que nós possamos também fazer aquilo que nos cabe no desenvolvimento da ciência do amor. Porque, de fato, como o Sr. Manuel disse, Ave Cristo. Ave Cristo é um sentimento de fidelidade e de reconhecimento de um Jesus que não é o simples Jesus que se fala por aí, nem o que está na Bíblia. É mais que isso. É mais que isso. O Chico Xavier até contava, né, Sr. Manuel? Que ele não conseguia simplesmente dizer Jesus, mas ele dizia Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sentimento de que nós conquistarmos um sentimento de reverência diante dele, para que nossa humildade possa ocupar mais espaço em nosso mundo íntimo, a ponto de nós realmente reconhecermos que não somos tão todo-poderosos assim. Estamos na infância ainda como espírito. A gente não dá conta sozinho. E quando a gente admite e traz um Jesus, e a reconhecimento diante do estudo em relação à vida dele, diante da conexão que façamos com ele, diante das ações fraternas de caridade, em nome dele, nós entramos nas frequências com Jesus. Por isso é que ele dizia aos apóstolos, tudo que vocês pedirem em meu nome, lá eu estarei, e eu farei. E os apóstolos chegavam e diziam, está curado em nome de Jesus. Porque ele sabia que não eram eles, mas em nome de Jesus, em nome de quem construiu o planeta, em nome de quem tem conexão com cada átomo e partícula subatômica do corpo das pessoas, em nome dele. Então, por conexão quântica direta, a cura acontecia por causa do amor que era emanado naquela hora. Então, quando fazemos tudo em nome de Jesus, temos consciência de nos conectarmos a Jesus, porque nós sozinhos não damos conta. Tendo essa clareza e consciência de si, a nossa vida modifica-se. Nós tornamos um milagre. Nós nos tornamos um milagre. Aonde nós colocarmos o dedo, nasce, regenera. Porque nós somos um milagre. Mas nós não acreditamos ainda em nós e muito menos percebemos e sentimos que somos filhos de Deus. A gente sabe, mas quando nos sentimos que somos filhos de Deus, nós vamos à frente e alavancamos a nossa conduta na direção daquilo que o Deus Todo-Poderoso está regendo o nosso coração para fazer. E muitas vezes há de termos renúncia, abrir mão de algumas coisas, ou abrir mão, às vezes, até da própria vida. Para que a mensagem fique implantada, como aconteceu lá nos círculos romanos, e quem já teve a oportunidade de entrar no Coliseu pode sentir isso em outros locais também. A gente sente também a energia cristã, porque diante de tudo aquilo que acontecia, e os romanos, todos nos coliseus, morte aos cristãos, ao longo dos anos, eles foram percebendo que Deus é esse que esses cristãos seguem, a ponto de ir cantando no momento extremo, cantando com esperança. E aí nas arquibancadas eles começaram a sentirem-se tocados com aquelas imagens.
as feras avançando, corpos sendo queimados, mas emergia uma coisa diferente naquela visão. Os romanos passaram naquele tempo a refletir diferente e perceber que Deus é esse, porque os deuses do paganismo que eu estou seguindo, eles não conseguem curar minha dor, mas esses cristãos são diferentes. Deixa eu conhecer esse Cristo. E aí o que aconteceu na história? Passaram a se comover com aquela barbárie que acontecia com os cristãos e se voltaram contra o governo, a ponto de os imperadores, naquele tempo, cessarem, tirar os cristãos do circo e começou a colocar outros circos ali, gladiadores, mas cristão não. E então, o cristianismo primitivo foi implantado lá em Roma. Não tinha mais poder. Roma teve que ceder ao poder do Cristo. Cadê o Império Romano? Ruínas. Cadê o Império Babilônio? Ruínas. Cadê o Império Egípcio? E ruínas. Cadê os impérios da Idade Média? Os feudos. A Inquisição, aquela igreja que nós montamos na Inquisição. Cadê tudo aquilo? Quebrou. Mas Jesus está lá, inteiro. Cada vez mais vivo aqui dentro desse planeta. Eu estive nesses tempos. Muitos de nós aqui estamos aqui também esteve nesses tempos. Mas agora é a era nova. Era nova de fazer diferente. Fazer o novo. E colaborar, engajando nisso com Cristo, para construir a era da esperança. A era da esperança. Capacete da esperança. A couraça da caridade. O escudo da fé. E aí essa armadura do cristão, como disse Paulo, né, aos Efésios, essa armadura do cristão que vai nos fazer levar para o próximo passo de evolução. Isso é pessoal, é com cada um. É mais do que viver a sua religião, é mais do que viver os preceitos do grupo espírita que você vai, do templo de Umbanda, é mais que isso. É a entrega. É olhar para dentro de si, para identificar o propósito de vida. Senhor, o que queres que eu faça? E vai sem medo. Se lança, se joga de corpo e alma diante desse Cristo que ainda continua nos amparando ainda nas nossas infâncias pessoais. Que o Cristo amado continue iluminando cada vez mais a mente e o coração de todos vocês, meus amigos. Muito obrigado, muita gratidão, Sr. Manuel. E a toda a fraternidade Emmanuel, por esse momento salutar, por esse momento de virada, de tomada de consciência. Agradeço também ao Haroldo, que precisou sair porque tinha outra live. Gratidão a Haroldo, gratidão a todos que participaram conosco, ao Tony, ao Paulo César Frutuoso. Gratidão a todos vocês que estão aqui com a Paz e Amor em Ação nesse aniversário, fazendo com que essa energia seja multiplicada aqui nos nossos corações. Seu Manuel, muita gratidão ao senhor, viu? A dona Jandira. Tá? Deus te abençoe, meu filho. E façamos como Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive. Oxalá possamos dar testemunho disso, né? Com certeza. Aqui a gente passa o contato, seu Manuel, né? Do grupo, né? Fraternidade Emmanuel, para quem quiser conhecer. E auxiliar também nas obras sociais. Né? Auxiliar com doações. Pode entrar em contato com eles, acessar o site. Muitas pessoas estão assistindo aqui depois que a live acabou. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem entrar em contato. E nós vamos também colocar a divulgação da Paz e Amor em Ação, os contatos também da Paz e Amor, para você também poder conhecer os nossos projetos, acessar os nossos links também, para você participar das ações sociais, e o nosso WhatsApp,
para você participar também das nossas campanhas, dos nossos estudos, dos nossos movimentos junto ao Cristo. E a gente vai se falando. Seu Manuel, nós vamos encerrar. A Sheila pediu para pudesse cantar uma música. Ela está aí. E diante dessa música que a Sheila vai cantar, servirá de prece de encerramento. A Sheila é filha do seu Manuel, né? Bem-vinda, Sheila. Obrigada. Essa música chama Confia em Jesus. Eu recebi psicografada faz 21 anos, né? Foi um presente, na verdade, estava fazendo estágio numa escola federal, e eu recebi no ônibus, recebi primeiro a melodia, e depois veio a letra. Fique à vontade. Olha, a humanidade está muito sofrida, revolta e tristeza oprimida, gente querendo dar cabo da vida. Calma, ore mais e tenha muita fé. Aquele que espera sempre alcança. Procure não perder a esperança. Fala, não guarde tanta angústia, chora. Jesus já se sacrificou por nós. Ele não vai te abandonar agora. Ama o próximo amigo inimigo. Vamos buscar a verdadeira chama. Jesus é nosso amigo, Ele nos ama. Muda, ajuda, trabalha, não fique esperando por medalhas. Ama, perdoa, espera. O amor ainda vai reinar na terra. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes. Gratidão, Sheila, pela prece cantada. Gratidão, dona Jandira também, que está aí do lado. A todos, toda a equipe. Gratidão a vocês, meus amigos e irmãos, que estão aqui assistindo. Paz e amor em ação. Estará sempre, sempre, sempre junto com vocês e vocês conosco. Nossa gratidão por esse novo ano que começa, esse novo ciclo da paz e amor, e estamos abertos para caminhar lado a lado. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, é @Paz e Amor em Ação, no Instagram, no Facebook, e todos os sábados às 8 da manhã, estamos aqui com a live Encontro com a Paz,
todas as quartas-feiras, 18 horas. Também uma live Encontro com a Paz. Estamos programando um curso para iniciar sobre autocura, autoeducação e conexão com Cristo, né? Associando a mediunidade também, esse estudo conjunto. Quem tiver interesse em participar, manda mensagem para nós vamos divulgar também, mas vamos lançar esse curso ainda no primeiro semestre, tá bom? E muito obrigado. Gratidão a todos. Um grande abraço para todos vocês. Manuel? Tamo junto. Como? Ave Cristo. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja.